O Supremo Tribunal Federal justificou a licitação para monitorar conteúdos sobre a corte nas redes sociais. Essa notícia está em destaque no nosso site, revistaoeste.com. Nós revelamos a compra do tribunal já no final de maio. Contudo, a imprensa tradicional se ateve ao caso apenas nesta semana. Em nota, o Supremo afirma que o serviço, que custará R$350 mil, se trata de uma espécie de clipagem de conteúdo público, como já ocorre com os jornais e os sites jornalísticos. Ainda segundo a Corte, o objetivo da compra é identificar os temas abordados e ter mais clareza sobre os assuntos colocados no debate público. O STF enfatizou que serão pesquisados temas e não pessoas. Ana Paula Henkel, muito boa noite, seja bem-vinda. Começamos o programa hoje com você. Falamos desse assunto. É bom enfatizar aqui que essa notícia nós demos ainda no final de maio e ela voltou a repercutir na imprensa ontem, essa licitação do STF para contratar uma empresa que vai fazer aí uma clipagem de conteúdo público. Para a gente explicar quem nos acompanha, a clipagem seria uma reunião de conteúdos, né, de temas que tratam aí sobre o Supremo Tribunal Federal ao custo de cerca de R$350 mil. E agora a gente traz, então, a justificativa da Suprema Corte para a contratação desse serviço. Ana, boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Pioto, Silvio, mestre Augusto. Muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Paula, eles não conseguem enganar mais as pessoas, né? Porque agora eles vêm com essa desculpa esfarrapada, porque não tem outro nome, de que não, é uma clipagem para saber os assuntos que as pessoas estão debatendo. É para a gente prestar atenção no debate público. Tem duas coisas completamente erradas nessa história. Primeiro, o que a Suprema Corte tem a ver, por que a necessidade de saber o que as pessoas estão discutindo? Eles não são políticos, quer dizer, eles são, né? Mas não são políticos oficialmente, eles não receberam votos para debater legislações, reformas, leis. Eles estão ali para abrir a Constituição, ver se a Constituição está sendo aplicada, fechar a Constituição e fazer a mesma coisa todos os dias. Eles não podem entrar nessa questão de debater politicamente o que a opinião pública está falando. Eles não pertencem, eles podem debater como cidadãos, eles podem querer, né, nos converscotes ali, né, que eles participam, trocar uma ideia. Agora, como ministros do Supremo Tribunal Federal, eles não têm que participar de debate sobre políticas públicas nenhum. Fim. E essa desculpa esfarrapada, né, não para em pé, porque eles falaram que querem participar apenas para saber o que as pessoas estão falando, porque qual a necessidade, então, dessa empresa da identificação de usuário com base em georreferenciamento, ou seja, a localização do usuário. Se eles só estão interessados nas opiniões das pessoas, por que eles querem saber a localização das pessoas? Então, Paulo, é isso. Eles não conseguem mais enganar as pessoas. E eu repito, muito por causa da liberdade que nós temos nas redes sociais, nas plataformas digitais, de apontar os desmandos, os absurdos e esses pequenos projetos de tirania e coação. Silvio Navarro, muito boa noite, seja bem-vindo hoje conosco de maneira remota. Silvio, antes de te ouvir, eu gostaria de
exibir na tela uma análise do advogado André Marcília, que já participou algumas vezes aqui do programa Oeste Sem Filtro. Ele fez uma análise aí da íntegra desse edital do Supremo Tribunal Federal para monitoramento das redes, e aí ele compartilhou na sua rede social, o X, algumas ponderações. A gente exibe aqui na tela, e eu peço licença para ler, um pouco longa, mas acho que é importante aqui a gente trazer essas ponderações aí do advogado. Vamos lá. Primeiro, não parece um serviço para estudar a imagem da corte, como defensores da medida têm dito. Uma das exigências do edital é identificar fontes detratoras e influenciadores no ambiente digital. Aí ele pergunta, qual seria o interesse de monitorar não apenas assuntos ou temas, mas também usuários? 2. Se a função é de estudo da imagem do tribunal e não de vigilância, qual a razão de serem exigidos relatórios diários com alertas em tempo real por mensagem instantânea? 3. Blogs poderão ser monitorados, ou seja, determinados sites jornalísticos ou canais de formadores de opinião poderão passar a ser rastreados diariamente, a depender da escolha da corte. 4. Ainda que fosse uma inocente acadêmica compilação de conteúdo, o STF não tem essa função. A Constituição lhe impõe julgar tecnicamente os casos, sua imagem perante a sociedade depende disso, não de campanhas publicitárias ou monitoramento de imagem. E aí ele fecha dizendo, na opinião dele, que não há interesse público nessa licitação aberta, devendo ser impugnada por medida judicial contra quem a realizou ou revogada pelo próprio Supremo Tribunal Federal. E aí jogo para você, Silvio Navarro, será que depois que essa notícia repercutiu muito aí na grande imprensa, nós já repercutimos isso quase um mês atrás, no final de maio, será que o STF vai reverter aí esse edital, essa decisão? Boa noite. Boa noite, Paula, querida, boa noite, Ana, boa noite, meu irmão Augusto, Piotto, boa noite quem nos acompanha. Paula, esse post, né, essa análise feita pelo Dr. André Marcília, ela é muito completa, ela traz de forma minuciosa todos os pontos que tornam, ao final da análise dele, esse edital, essa contratação absolutamente inconstitucional, porque não há interesse público nesse tipo de contratação, nesse tipo de serviço. Então, é um erro de origem, isso precisa ser revogado imediatamente. Outro ponto é que a desculpa que o judiciário fornece, e é uma desculpa sim, ela é esfarrapada, porque eles disseram que se trata de um serviço de clipagem, e não é um serviço de clipagem que é comercializado e é muito comum. O poder público, e isso em todas as suas esferas, tanto em Brasília quanto nos estados, nas câmaras municipais, tem serviço de clipagem contratado. Em alguns casos, funciona dentro da própria Câmara Municipal, por exemplo, esse serviço é feito ou não. Ou o deputado em Brasília, na Assembleia, ele contrata. Assim como o Judiciário também tem esse serviço. Isso é um compilado dos jornais do dia. Então você tem lá a Folha, o Estadão, o Globo, o Valor Econômico. Esse serviço, quando ele é vendido, você escolhe determinadas modalidades. Olha, eu quero uma clipagem mais ampla, que envolve as revistas semanais, determinadas publicações estrangeiras. Enfim, isso é comércio, isso é negócio, é agência de notícias. Nesse caso, não. É monitoramento, porque tem, inclusive, aqui, num dos itens que o Dr. André coloca, uma das exigências do edital, que você acabou de ler, Paula, é identificar fontes detratoras e influenciadores no ambiente digital. Peraí, a partir do momento que você está identificando uma fonte detratora, você está fazendo um serviço de espionagem e não um serviço de clipagem. Portanto, é inconstitucional. O que o Supremo Tribunal está fazendo é importar determinados métodos que o Brasil não tem saudade do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Mas, ao fim e ao cabo, né, o TSE é um puxadinho do STF. Então, não tardaria, né? Não demoraria. É o grande irmão. Adalberto Piotto, muito boa noite. O Carlos Rodrigues aqui no chat faz uma ponderação. Se será apenas clipagem de temas, qual razão de constar o serviço de geolocalização? Isso realmente eu nunca vi em serviço de clipagem de comunicação, Piotto. Boa noite. Boa noite, Paula. Boa noite, Augusto.
Ana, a Silvia, todos vocês que nos acompanham. Bom, já me valendo do benefício de ter podido aqui ouvir as análises da Ana Paula Henkel e do Silvio Navarro, eu vou só num outro ponto. E o que eles vão fazer com essas informações que forem levantadas? Levando-se em conta o georreferenciamento, a fonte detratora do Supremo, porque quando você faz um serviço de clipagem, que o Silvio fez menção, um órgão público, um deputado, uma empresa quer saber a opinião sobre ela. Aí a empresa, claro, ou o deputado, estou falando de um ente político, o governo, vive de opinião pública. A opinião pública faz parte do negócio. Daí ela pode, digamos, mudar o comportamento. A gente está imaginando, veja como a história da clipagem não para em pé. Alguém está imaginando que o Supremo vai mudar um voto, um juiz vai mudar um voto porque a opinião pública na clipagem que fez até nem poderia, porque não é função do Supremo julgar de acordo com a vontade pública. Quando se exige de um candidato ao Supremo que ele tenha notório saber jurídico e vida ilibada, é porque ele vai julgar de acordo com o conhecimento amplo do direito que se espera que ele tenha e, obviamente, com a consciência dele de juiz. Tanto que o Supremo, e aí começa a ideia de por que não se pode admitir decisões monocráticas do Supremo, porque como é a última instância recursal, e no Brasil é a última instância recursal de tudo, porque tudo vai parar no Supremo, você tem um colegiado de 11 ministros. O que já é uma afronta àquela lógica da turma de 5, não faz sentido, só tem um Supremo, então deveria ser julgado tudo pelos 11, né? E você tem uma maioria de 6-5 em algum momento. Então, quer dizer, não cabe. Se não é clipagem apenas para saber a opinião e, obviamente, modular as suas decisões em relação à opinião pública ou à imagem que o Supremo possa ter, vai fazer o quê com essas informações, com informação de georreferenciamento e quem é o detrator, onde ele está, por que ele está, onde ele escreveu, o que ele escreveu? Vai perseguir essas pessoas? Porque foi isso que aconteceu no Tribunal Superior Eleitoral. E o Silvio fez menção, o TSE é um puxadinho do Supremo, vai usar isso aí. Mas aí eu tenho um problema. Vai perseguir pessoas por causa de opinião com a Constituição debaixo do braço do Supremo, né, que deveria guardá-la? Vai fazer o quê? Vai perseguir. Então vai perseguir, vai fazer o quê com essa perseguição? Vai punir, vai prender? Por crime de opinião? Está na Constituição que você tem direito a se expressar. Mas foi um crime contra a honra de um ministro. Bom, mas daí não é o Supremo que tem que cuidar. O ministro vai lá, fica sabendo, entra com um processo na primeira instância, porque as pessoas todas que estão na rede social não têm, digamos, foro por prerrogativa de função. E aí o processo avança conforme a legislação já prevê. Então a minha pergunta, o doutor André fez um resumo muito completo do que realmente é essa excrescência jurídica, inclusive, inconstitucional, como já fez menção o Silvio aqui, mas a minha pergunta é, tá bom, uma vez que você levante tudo que cada uma das pessoas disse, você vai fazer o que com essas informações? Não é para mudar a opinião do Supremo, ou seja, vamos mudar o nosso comportamento para alegrar mais. O Supremo não tem que alegrar as pessoas. Então vai o quê? Perseguir? Qualquer uma das respostas é grave. É grave e não está no escopo do que deve ser o Supremo Tribunal Federal, Paula. Augusto Nunes, muito boa noite. Boa noite, Paula, nossa chefe, meu amigo Piotto, meu irmão Silvio, Ana, minha parceira. Boa noite a você que nos acompanha. Eu acho que foi dito tudo aqui. Então eu digo o seguinte, vamos acreditar na ministra Carmen Lúcia. Está esclarecido. Eles só querem saber o que se passa, quais são os principais temas, etc, etc. Isso aí não precisa, não exige 350 mil nem matando. Nem matando, vou dar um conselho, ou a sugestão, vou dar a solução. Pega um dos capinhas aí que tem no Supremo e encarrega dessa tarefa. É assim que se faz em qualquer lugar. Antes a gente recortava, encarregava alguém de recortar jornais, revistas e tal. Agora o jeito lê, pega aí quais são os temas importantes e manda por 350 mil. Pode mandar aqui essa proposta para a gente, que a gente arruma por um preço muito mais barato. Alguém que honestamente vai dizer, estão falando disso aqui. Já que é assim, ou a Carmen Lúcia está mentindo, nesse caso deve ser encaminhada ao departamento de fake news do Supremo, que não sossega. Então vai mais uma freguesa lá, só isso.